Eu vou pedir pra vocês ignorarem o meu cabelo. Tá fazendo calor, gente. Então, eu deixei ele molhado mesmo, porque tá calor. Meu Deus do céu. Por favor, ignorem. E provavelmente durante o vídeo ele vai ficar mudando de lado pro outro, porque eu vou ficar mexendo nele, porque a gente tá suando demais. Que calor é esse, meu Deus? Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do episódio 5 de 180 graus. Gente, que episódio mais lindo, que episódio emocionante. A gente vai comentar detalhe por detalhe deste episódio, que assim, meu Deus do céu, ele veio com tudo. A gente esperava alguma coisinha aí acontecendo entre In e Wang? Esperava. Aconteceu? Não. Mas o episódio mesmo assim foi um episódio bem legal. Eles se aproximaram cada vez mais e mesmo assim eu amei esse episódio e a gente vai conversar muito neste vídeo. Então antes da gente começar, já deixa o like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal e vem comigo, bora falar de 180 graus. Começa o episódio com o In e o Wang, eles estão lá bebendo vinho, e o Wang fala pro In que ele não gosta de vinho. Então o In pergunta pra ele, então por que você tá bebendo, menino? Aí ele fala, é porque eu só queria retribuir o favor, porque você foi comigo até do outro lado do riacho e até se machucou, né? Então o In, ele fala pra o Wang que ele é igual ao pai dele, que o pai dele também não gostava de álcool, e aí o In, ele fala que ele não entende isso, porque ele conheceu o pai dele a vida dele inteiro como um cara alcoólatra, e que ele morreu por causa do álcool. E aí o In, ele fica meio estranho, meio triste, e ele fala que ainda não superou isso. E aí o Wang, ele pede pro In contar mais histórias sobre o pai dele, e ele conta que eles eram inseparáveis na época da escola, e que o pai dele era muito inteligente, que ele foi o único que passou em uma universidade de arquitetura para Bangkok, e todo mundo ficou muito orgulhoso dele, principalmente o diretor, que ficava sempre falando dele, e quando ele recebeu o prêmio de melhor aluno, todo mundo aplaudiu ele de pé, foi incrível. Então o Wang fala pra ele que ele deve ter se sentido sozinho no último ano que ele passou do ensino médio, porque ele não tinha o pai dele mais. E o In fala que isso é verdade, só que isso fez ele ficar mais determinado ainda para ele estudar muito e passar na mesma faculdade que o pai dele. E ele não tinha certeza se ele passaria ou não para essa faculdade, mas o pai de Wang, ele ficou determinado a ir todos os fins de semana, mesmo que se ele tivesse ocupado lá na casa dele para o ensinar e assim ele passar na faculdade. Acabou que ele passou sim na universidade. E aí depois disso eles se tornaram ainda mais inseparáveis, todos na faculdade o chamava de Os Irmãos, e ele compartilhava muito seus segredos com o pai dele. Então Wang, ele pergunta se eles não tinham algo em comum, e o In diz que sim, que o pai dele era atlético, ele jogava rugby, já ele gostava mais de artes, filosofia, literatura, por isso que ele entrou na peça da mãe de Wang. Então Wang, ele vai até a bolsa dele, pega algumas fotos que tinha antigas do pai dele, dá para o In, e o In fica vendo aquelas fotos e relembrando um pouco do passado dele, e a mãe de Wang liga para ele lá da cidade onde ela foi para receber o prêmio, ela deseja boa noite, eles têm uma conversinha ali rapidinho, só pra ela fazer uma pontinha no episódio, né? E aí depois volta e o In e o Wang, eles continuam conversando. E aí o Wang pergunta para o In o que aconteceu quando eles conheceram a mãe dele. E aí ele fala que a mãe dele se apaixonou imediatamente pelo pai dele, e o Wang já rebate ele assim na hora e fala, mas o meu pai se apaixonou pela minha mãe? Então o In, ele diz que o pai de Wang, ele não compartilhava muito os sentimentos dele, mas que o trio, eles sempre saíam juntos. Então o In, ele pediu para o pai de Wang sair com a mãe dele, porque ele achava que os dois se amavam. E aí o Wang pergunta pra ele, quem disse pra ele que os dois se amavam? Ele falou que foi a mãe de Wang, então o Wang rebate ele de novo. Mas o meu pai disse isso da boca dele, e ele disse que ele amava os dois, que queria que eles ficassem juntos, então ele acabou dando um passo pra trás, e ele começou a namorar uma tal de Rosalind, eu acho que é assim que fala o nome dela. E aí, gente, dá pra ver que o Wang, ele tá manipulando toda essa conversa, porque ele faz várias perguntas para o In. Ele pergunta, por quanto tempo você ficou com essa Rosalind? Como ela era? Vocês terminaram antes ou depois dos meus pais casarem? E ele faz várias perguntas, a gente vê ali que ele sabe que rolou algo ali entre o In e o pai dele, então ele continua fazendo essas perguntas até ele chegar onde ele quer. Porém, não é nesse episódio que ele chega, mas ele chega bem perto e a gente vai chegar até lá. Então o Wang, ele pergunta para o In se a Rosalind, ela ficou chateada quando eles terminaram, e o In fala, lógico, ela ficou muito chateada, mas eu não podia fazer nada, a única coisa que eu podia fazer é esperar que ela melhorasse. Eu queria que ela encontrasse alguém que realmente amasse, que ela construísse uma
próxima família com essa pessoa. E aí ele completa dizendo para o Win que ele não é uma pessoa boa. E aí ele vai beber de novo o vinho dele, só que o Wang, ele para, não deixa ele beber o vinho. E aí ele fala que não sabia que tudo terminaria do jeito que terminou, que ele nunca se perdoou por isso. E aí o Wang pergunta pra ele o que aconteceu depois que os pais dele se casou. E aí ele fala para o Wang que a única coisa que ele sabe é que nada correu como planejado e que eles nunca tiveram um final feliz. Então ele pede desculpas para o Wang e o Wang fala que ele não tem que pedir desculpas, que o pai dele nunca o culparia por isso e nem ele o culpa, porque ele sabe o quanto ele amava o pai dele. Ele fala que a palavra não é essa, que essa é uma palavra errada, que na verdade ele adorava o pai dele em todos os sentidos. E o Wang diz que ele sabe disso e que o pai dele também sabe que o pai dele também amava In. E aí ele começa a chorar e ele fica falando que ele ainda consegue escutar a voz do pai de Wang falando no cabeça dele, que sempre estaria lá por ele. E aí o Wang, ele pega, coloca a mão no rosto de Wang e fala: eu sempre vou estar aqui por você. E gente, este momento é muito, muito lindo. Eu amei este momento, achei um momento muito sensível. E não para por aqui, porque este episódio foi cheio de momentos sensíveis entre os personagens. Então eles vão deitar para ir dormir, o In deita na cama e o Wang deita lá no divã, lá no sofá. E aí parece que tem alguma coisa que eles desejam ali. E eles começam a falar sobre coisas aleatórias. Então o In, ele fala para o Wang se ele estiver se sentindo desconfortável no lugar onde ele tá dormindo, que ele pode ir lá pra cama e dormir junto com ele. Então o Wang, ele levanta do sofá e ele vai lá dormir com o In. Só que ele vai bem calmamente, gente. Demora 1 ano pra ele chegar lá na cama. E aí eles começam a conversar através de metáforas, mas basicamente o que eles estão dizendo ali é que se o In, ele se incomodou pelo Wang ter o seguido até onde ele tava, já que ele tava escondido de todo mundo. E o Wang pergunta como ele se sente com isso. Ele diz que tá tudo bem e ele se sente como se ele tivesse voltado ao passado, como ele tivesse reencontrado uma pessoa que há muito tempo ele não via, mas que agora ela está lá. Só que não é essa pessoa, só se parece com ela. E aí ele pergunta para o Wang como o Wang se sente. E aí ele fala que o pai que ele tava procurando não tá com o In e nem tá lá fora. O pai que ele tá procurando tá dentro dele. E gente, neste momento eu já tava encharcado, já comecei a chorar muito. Foi um momento assim muito emocionante. Eu tava soluçando de tanto que eu tava chorando. Eu achei muito lindo este momento, sabe? Porque a gente vê ali o Wang, ele se conhecendo mais sobre o pai dele, conhecendo mais do In. Então foi um momento muito bonito. Então o Wang, ele narra o seguinte pra gente. Eu vou ler pra vocês pra ser mais específico. Ele fala que naquela noite ele dormiu lá com ele e que a respiração dele foi um novo sentimento difícil de explicar, que ele sentiu que estavam se aproximando, mas que ele não conseguia tocar. Era como uma parede fina que o separava da resposta ao seu mistério. E a resposta que ele estava procurando estava do lado dele e dentro dele. Ele sempre usa um pouco mais de metáforas, um pouco mais de poesia durante as narrações, mas eu acho que são coisas muito profundas que eles falam, sabe? Que mostram o real sentido dos personagens, o que eles estão sentindo no momento. Eles falam de uma forma tão profunda que você consegue sentir que o personagem está sentindo aquilo mesmo. 180 Graus é uma série que eu consigo ver muito o personagem, sabe? Sentir o personagem de verdade. Não é como alguns BLs que eu assisto, que eu falo, ah, que bonitinho, tem um ator interpretando. Mas não, 180 Graus parece que eu conheço os personagens, parece que eles estão pertinho de mim, que eu tô dentro do BL, sabe? É algo incrível que só este BL consegue fazer com a gente. É muito sensacional. Aí no dia seguinte, o Wang, ele acorda mais cedo, ele faz café para o In. O café não ficou perfeito, mas ele tá fazendo de tudo pra ele fazer as coisas que o In gosta, pra tentar se aproximar dele, pra talvez ele conseguir a sua confiança e descobrir o segredo dele. E aí passa algumas cenas do Wang, ele cuidando do In, ele torcendo pano, passando-se na pele dele. E é uma cena muito bonita, porque tem a troca de olhares entre ele, então é muito bonita essa cena. E aí o In pergunta novamente se o Wang, ele não se importa de não ficar explorando a cidade, ficar ali cuidando dele. E o Wang fala que não, que ele prefere ficar lá na casa dele para aprender com pessoas mais velhas. E aí eles têm uma conversa sobre os mais velhos aprender com os mais novos aprender com mais velhos. E é uma conversa assim longuíssima que eu acho que não cabe aqui pra gente ficar falando, porque foi relevante só pra introduzir ali um papo que a gente vai falar agora. Então eles vão pra um cantinho lá, o In senta no sofá e o Wang, ele fica no chão. E aí o In, ele pergunta para o Wang se ele não tem amigo, se ele não tem um melhor amigo. E aí o Wang fala, por que você tá me perguntando isso? Você acha que eu não tenho um melhor amigo? Você acha que eu sou um tipo de pessoa que não tem um melhor amigo? Aí o In, ele fica assustado, não quis dizer isso. Aí o Wang fala, pois é, você acertou, eu não tenho um melhor amigo. E aí o In pergunta, e sobre garotas? Você falou
falou que você tava vendo alguém. E aí o Wang responde pra ele, ah sim, teve uma pessoa, só que eu não sei se a gente tivemos algo. E aí o In pede pra ele contar sobre essa pessoa. E agora, gente, preparem os lenços, porque vem uma história aí linda. Eu vou tentar resumir o máximo, porque foi um tempão do Wang falando, e foi assim praticamente um monólogo que ele fez, e foi lindo. Lindo, lindo, lindo. O ator aí conseguiu passar todas as emoções. Eu chorei muito com esse monólogo e foi perfeito. Perfeito. Eu acho que, na verdade, é melhor eu ler as minhas anotações pra vocês do que eu falar pra vocês. Porque tem muita coisa que, se eu deixar de fora, não vai fazer tanto sentido. Então, eu vou ler tudo o que o In falou. Então, tenham calma que vocês vão entender melhor com o que eu escrevi. Ele fala que ele conheceu essa pessoa no internato e quando ele foi pra lá, ele era um bebê chorão. Ele era alvo para bullying das pessoas maiores, que ele não tinha ninguém do lado dele. E quando ele cresceu, ele aprendeu a se defender. Ele parou de chorar e começou a lutar, independente de quem mexesse com ele. Ele brigava, então paravam de o incomodar. Então um dia, um garoto chegou no internato e sua família, ela não tinha boas condições de vida. Ele era um cara frágil, tanto por dentro quanto por fora. Então essas pessoas começaram a importuná-lo. Eles chamavam ele de bicha, diziam que os pais deles mandaram ele para ele fazer sexo anal, e ele achava aquilo cruel e doloroso, mas que nem todos eram maus com ele. Porém, tinham alunos e professores que apenas riam. Ninguém repreendia o bullying, apenas ignoravam, mas ninguém deveria passar por aquilo que o garoto passou. Então ele acabou se aproximando desse garoto e ele se tornou amigo dele. Depois disso, todos paravam de ir atrás dele, mas ainda o desprezavam em seus olhos, nos sorrisos e a maneira como falavam dele. E aí foi quando ele percebeu que as pessoas nunca os veria como iguais. Ele ficou feliz por ele ter feito amizade com esse garoto, porque ele tornou a vida dele um pouco mais tolerável. Então depois que ele conta essa história, que é uma história assim emocionante, enquanto ele tá falando, ele começa a chorar, e ele ainda continua falando. Eu não sei se ele começa a chorar de emoção ou de raiva de toda a situação que aconteceu, mas é uma cena muito emocionante. E aí o In, ele fica assim, olhando pra ele, e ele pergunta pro In, o que você tá olhando? Por que você tá me olhando desse jeito? E aí o In fala pra ele que ele foi muito corajoso e que ele tinha orgulho dele. Então ele agradece o In e aí ele continua a história dele. Ele fala que um dia eles estavam sentados num lugar e o garoto disse pra ele que o amava, mas não como amigo. E o In perguntou o que ele fez depois que o garoto falou isso pra ele. Ele falou que ficou surpreso, ficou mudo e não conseguia nem pensar. Havia medo entre eles. E ele fala que, obviamente, o cara estava mais assustado que ele, mas isso foi apenas a história de dois estudantes solitários atormentados pelo medo, mas que foi bom saber que eles ainda poderiam encontrar o amor. E aí vem o In e ele fala, cara, você fala de um jeito que parece que você nunca conheceu o amor, que as pessoas não te amam. E ele fala, não, eu sei que a minha mãe me ama, eu sei que ela tem um amor pra mim, que eu sou tudo na vida dela, mas que lá no fundo dele, alguma coisa faltava. Ele ansiava por uma peça que completaria o quebra-cabeça dele. E aí o In pergunta se ele encontrou essa peça. E aí ele fala que eles eram crianças solitárias, consumidas pelo medo, e o medo deles era diferente. O garoto tinha medo que estava fora e medo de não se encaixar. Eles queriam caminhos diferentes e o garoto era bom estudante, foi aceito numa faculdade dos sonhos, ele fez novos amigos e eles acabaram se desaproximando, eles acabaram se afastando. Acho que desaproximando não é uma palavra, acho que isso não existe. E aí ele fala que ele tá super feliz pelo garoto, que finalmente ele conseguiu se encaixar. E aí o In pergunta pra ele qual era o medo dele. E ele falou que o medo dele era justamente esse. O medo de ele ter que mudar quem ele era para ele ter que se encaixar no mundo. E aí o In pergunta pra ele, mesmo que isso signifique que você tenha que ficar sozinho? E ele para e ele fala que isso tudo é muito estranho, que ele nem sabe por que ele contou isso pro In, que não era que ele esteja escondendo isso, mas que ele só sentiu que ele precisava contar isso pra ele. Então o In, ele coloca a mão no ombro de Wang e ele fala pra ele, obrigado por confiar em mim. E aí vem mais uma narração onde o Wang fala que às vezes, para você entender o que uma pessoa esconde, você tem que ser honesto sobre você mesmo, que aí depois talvez essa pessoa deixa você entrar. E aí o episódio termina com o Wang olhando para a mão do In assim no ombro dele, e aí a tela congela e acaba o episódio e vem as prévias. Eu vou comentar as prévias e depois eu falo para vocês o que eu achei desse episódio. Nas prévias a gente vê o Wang, ele se aproximando cada vez mais de In, e a gente vê o Wang
ele pedindo para o In contar mais sobre o pai dele. E o trechinho que a gente vê nas prévias é que a relação do pai dele e da mãe dele só piora, nada melhora, tudo vai ficando um caos. E o In, ele vai ficando cada vez mais mal contando aquilo para o Wang. Então essas são as prévias e eu vou falar pra vocês o que eu achei desse episódio. Bom, eu gostei muito desse episódio, como eu disse pra vocês, 180 graus, ele é uma poesia, a história é muito bem escrita, o roteiro é muito bem feito, a fotografia é maravilhosa, junta com a trilha sonora que é muito bem colocada nos momentos estratégicos, então é muito bem feito isso pra gente, a gente fica imerso dentro da história. Algo que eu tenho aqui a reclamar, talvez, seja o fato do Wang, ele não falar exatamente sobre a sua sexualidade. Eles falam muito sobre metáfora, sabe? E a gente fica entendendo aquilo nas entrelinhas. Eu entendo que a maioria dos BLs tem muito disso, que eles não falam nada, que é muito difícil eles falarem abertamente sobre isso, mas eu acho que cabia falar. Já que é um BL tão progressista assim, eu acho que cabia no momento ele falar ali sobre a sexualidade dele, falar que ele gosta de meninos, eu acho que cabia ele falar aí. Ele falou ali que ele teve um envolvimento com carinha, só que mesmo assim eu acho que faltou ele colocar isso bem mais explícito pra gente. Mas eu acho que talvez isso venha depois com a relação dele com o In, e talvez depois quando ele for conversar com a mãe dele, porque uma hora vai ter que conversar com a mãe dele e vai vir um baque, né? Porque a gente sabe que a mãe dele não é uma mulher fácil, não é uma mulher progressista como ela acha que é, né? Então vai ser complicado, mas eu espero aí nos próximos episódios que vai acontecer. Eu gostei muito de saber sobre o In e o pai de Wang. Eu gostei de como a gente tá sabendo mais sobre o passado dele e como ele vê no Wang o pai dele, sabe? Por mais que o Wang ele não conviveu tanto com o pai dele, parece que ele tem tudo espelhado, tudo que o pai dele era é espelhado no Wang, sabe? E o In, ele vê muito isso. E eu tenho medo também muito disso, de que talvez o In, ele se apaixone pelo Wang, pela nostalgia de talvez ter se apaixonado pelo pai de Wang, sabe? Eu tenho um pouco de medo disso, porque se isso acontecer, eu acho que vai ser muito vacilo. Mas eu acho que não vai ser isso não, acho que ele vai se apaixonar pelo menino mesmo. Mas eu tenho medo de acontecer algo assim e ficar meio que colocado assim pra gente, ficar meio jogado nas entrelinhas. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Quero saber as teorias de vocês, o que vocês estão achando de 180 graus, porque até hoje eu não vi ninguém reclamando desse BL, todo mundo tá amando demais, então quero saber o que você tá achando e comente aqui suas teorias, porque tem que ter muitas teorias pra gente desvendar esse mistério. Eu acho que tudo só vai ser revelado igual um Cloud9 no último episódio, porque tem muita coisa ainda pra ser discutida, pra ser revelada aí pra gente. Essas histórias de hoje, eu não fazia ideia que iria entrar no roteiro, então são coisas bem assim, meticulosas que eles colocam aí pra gente. E eu acho que cada episódio tem sua particularidade. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês chegaram até aqui, comente hashtag Wang nós te amamos, porque eu vou saber que vocês chegaram até aqui. E não saia desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!